Olá, gente, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós estamos a caminho da quarta aula, não é? E hoje nós vamos trabalhar com o texto das salas de aula aos ambientes virtuais de aprendizagem. É um texto que vai nos mostrar mais uma vez assim todo esse conhecimento que estamos construindo durante essa disciplina e durante toda a nossa vida, que ela seja voltada para a sala de aula, para que o processo pedagógico seja melhor executado, ampliado, com as técnicas que vão nos sendo favoráveis para o enriquecimento do ato pedagógico. E no início, para a gente iniciar esse texto de Vani Moreira Kensky, a gente inicia e ela nos diz assim, logo no início do texto, vocês acompanham no texto, vão riscando, vão colocando suas considerações, porque, como eu já disse, a nossa mente precisa de pistas, e quando vocês forem olhar mais uma vez esse texto, vão notar aquelas questões que foram anotadas, vão reconhecer e vão lembrar do que a gente conversou, né? E a importância de a gente estar escolhendo, selecionando o que é bom para o nosso momento pedagógico, né? Então, na introdução, o texto vai nos dizer assim, e diz logo assim, as tecnologias nas salas de aula. E diz, por exemplo, as novas tecnologias, como, por exemplo, a internet, rádio, e a gente se refere àquela rádio também que hoje o programa Mais Educação disponibilizou nas escolas e que era um recurso muito bom. As TVs digitais, hoje a gente vê já as Smart TVs que facilitam muito o uso da internet, não é? E a gente vê também assim o tanto de ferramentas que a gente dispõe. Como eu já tinha dito a vocês, já imaginaram a pandemia sem esses recursos tecnológicos? Como a gente estaria trocando essa conversa, como se vocês estivessem aí do outro lado? E estão, mas a gente não tem esse contato físico. Como seria do alimento espiritual, que a gente vê os cultos, as missas virtualmente, aquelas pregações, as lives de também entretenimento, e não somente, mas também as lives de formação do espírito, as palestras, tantas coisas boas que têm nos ajudado nesse momento de pandemia, né? Parece que a internet, as tecnologias, sobretudo a internet, vigoraram nesse instante e estão nos ajudando bastante, inclusive nas aulas remotas, que quem é professor sabe que está, mais do que tudo, como nos disse Rubem Alves, se despintando, tirando a tinta que nos pintaram para que a gente possa se refazer, se reconstruir e se reinventar a cada dia, para que a gente consiga fazer a escola chegar até em casa. E a gente, como eu já disse a vocês, das 10 competências da BNCC, as 4 últimas são socioemocionais. Então, até mesmo essa criação de vínculo com as crianças, com os jovens, com os adultos nas aulas remotas, facilitam também a lapidação dessas competências. Pode ser que não haja, a gente diz assim, mas está perdendo conteúdo, mas perdendo o quê? E se essas crianças e jovens e adultos estiverem ganhando no aquecimento da sua alma, mesmo à distância, porque esse isolamento social não pergunta para quem é, nem vem para todo mundo mesmo, então que a gente possa fazê-lo da melhor forma e nesse momento lapidar essas competências socioemocionais tem sido muito favorável e graças às tecnologias a gente consegue chegar onde o corpo e a voz chega e o corpo não vai, né? Então, o texto diz assim, que esses canais digitais ajudam no dia a dia das pessoas em relação à comunicação e à informação. Então, a gente também está em casa, mas as informações chegam-nos a todos os instantes. Informações boas e informações também ruins, né? Infelizmente, mas que a gente precisa também saber aquelas que os dados, as dificuldades, o que está acontecendo no mundo, para que a gente compreenda o que é que a gente pode fazer enquanto pessoa para a melhoria desse processo que é mundial. Dessa forma, fica mais fácil poder se comunicar com outras pessoas, mesmo que estejam longe,
a quilômetros de distância, isso não importa. E ao mesmo tempo ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo inteiro. Isso é o que nos diz o texto, diz assim: é impressionante o quanto esses meios tecnológicos deixam as nossas vidas mais práticas, facilitando assim nosso trabalho dentro das salas de aula. Agilidade, esse é o nome que se refere às tecnologias. E a gente sabe, quem já viveu na educação há muito tempo sabe que houve momentos na escola que tudo que a gente usar tinha que pesquisar, você vai procurar um significado, você tinha que ir lá no dicionário, abrir a biblioteca, pegar um dicionário, procurar, às vezes se tivesse em casa e não tivesse um, ia ser mais difícil, livros atualizados para que a informação seja sempre veiculada. Então, hoje, a internet nos possibilita esse alcance. A gente dispõe de muito mais informações em tempo real e atualizadas, daí é preciso que a gente tenha o cuidado de usar sempre o filtro, de observar de onde vem essa informação, ela está coerente, haja vista um monte de fakes que também infernizam a internet, né? Então a gente sabe que da sala de aula aos ambientes virtuais de aprendizagem, como a gente já disse, o professor vai ser sempre preciso e necessário, se Deus quiser, na sala de aula, mas é preciso que a gente traga essa tecnologia para facilitar o nosso trabalho. A gente fica pensando, por exemplo, essa semana, na Semana das Mães, o que é que a gente faz? Então, você vai lá na internet, procura livros que falam sobre as mães, lá vem um monte, procura música que fala sobre a mãe, lá vem um monte de coisa. Então, é um sustentáculo muito bom para a prática pedagógica e a gente só precisa saber usar esses instrumentos de forma coerente, né? Na continuidade do texto, o texto vai dizer assim: como as tecnologias ajudam no dia a dia dos professores e dos alunos? Primeiro, ajudam a aprimorar a relação. Essa relação, o processo é de ensino e aprendizagem. Então, ajudam a aprimorar essa relação do estar mais perto, tanto no que diz respeito à comunicação, quanto à interatividade dentro da sala de aula. Ou seja, a internet também facilita. O que é que nós estamos fazendo aqui, inclusive? Vocês estão aí, eu não vi ninguém ao vivo ainda lá na sala, mas a gente cria esse contato e, de certa forma, um vínculo, uma confiança para que a gente esteja interagindo e discutindo a mesma coisa, né? Então, é também criar esse ambiente virtual de aprendizagem. E o nosso está super virtual, porque a gente não teve nenhum contato físico ainda, né? E aí, na continuidade, o texto vai nos dizer que essa comunicação e a informação são necessários para interagir, tanto para a obtenção de novos conhecimentos, como para a troca de ideias entre professores e alunos. Então, a gente vê também que as mudanças de percepção, como é o meu olhar, como é que quando diz assim que a gente, enquanto pedagogo, é também o profissional da relação e da comunicação, e por isso a gente precisa refletir sobre aquilo tudo que a gente vai fazer. Então, o texto nos mostra que as mudanças de percepção sobre as TICs na escola fazem toda a diferença. Lembram daquele pequeno videozinho que eu mostrei já na outra aula, que tinha a professora 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, e ela usava só a metodologia. E entra lá o diretor mostrando que a escola vai ser informatizada e tudo mais, mas ela continua usando o mesmo método, apenas com outro instrumento, que é a tecnologia. Nesse sentido, ela não vai mudar nada, ela não vai significar nada, porque de que adianta a tecnologia sozinha? E é daí onde entra aquela ideia. Também, se você dominar tudo da informática, mas você não tiver a relação interpessoal de utilizá-lo em favor também da divulgação, porque a gente precisa pensar sempre assim, que o conhecimento ele é válido com quanto mais gente você partilhar.
Então, quanto mais gente você troca esse conhecimento que você possui, mais o seu cresce, mais o seu enriquece e você também está colaborando com o outro. Então, a comunicação e a informação são necessários para interagir, tanto na obtenção de novos conhecimentos, quanto na troca entre professores e alunos. É importante que a gente use essa ferramenta para a sala de aula em favor do pedagógico, para que a gente possa efetivar bem essa nossa função de educação. E a tecnologia, a gente vai ver que na sequência, ambientes virtuais de aprendizagem. E os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser síncrona e assíncrona. Assíncrona, quando a comunicação ocorre ao mesmo tempo, e assíncrona, quando a comunicação não ocorre ao mesmo tempo. E aí existe essa diferença. Quando a gente falou, eu perguntei a vocês, vocês sabem o que é educação híbrida? E aí a gente vai perceber que essa educação híbrida é essa junção de alguns momentos a gente está pessoalmente, a gente continuar em casa, aquelas aulas semipresenciais, que você compartilha um pouco com o professor ao vivo, depois você pode estar distante, deixar e-mails, conversar pelos e-mails, perguntar, responder quando se tem um tutor. Não é? Então, existem as comunicações, existem os ambientes virtuais, naqueles que a comunicação é síncrona, ao mesmo tempo, é uma sintonia. Você está no WhatsApp, está conversando, no Face você está conversando, mas existem também os canais dessa comunicação assíncrona, os ambientes virtuais de aprendizagem assíncrona. A gente vê quando a maioria certamente já participou do Enem, quando a pessoa vai ser fiscal do Enem, acaba fazendo aquele curso, né? E no curso participa de fóruns, e também quem estuda à distância participa de fóruns. Então, existem os momentos dessa sintonia o tempo inteiro, todo mundo junto, ou você conversando ao mesmo tempo, obtém a resposta ao mesmo tempo, e aquela em que não estão na sintonia ao mesmo tempo. Então, são diversos os canais. E na última aula, quando os grupos apresentarem, certamente vocês vão tocar nesse ponto, que algumas ferramentas são em tempo real, algumas ferramentas são assim assíncronas, que você vai lá para pesquisar somente, que você vai lá para buscar, você não vai, é para compartilhar o conhecimento, não vai ser aquela troca interativa, mas você vai lá buscar e vai encontrar aquilo que você procura. Então, são essas muitas as ferramentas que a gente dispõe hoje para levar para a escola, quando um grupo, inclusive, vai falar do slide sharing, que é um rico suporte para o professor, e lá a gente busca a interação com muitas outras pessoas que já pesquisaram, que publicaram seus trabalhos e que muito enriquecem o que a gente busca. E nessa continuidade, o texto vai nos dizer novas escolas, novos professores, novos alunos. Tudo se faz novo. E nesse contexto, mais ainda, como eu dizia já a vocês, vocês que estão estudando essa disciplina em um tempo muito real de mudança. É como se o coronavírus tivesse dito assim, peraí, nós não vamos esperar, você tem que correr e se aperfeiçoar e adentrar nesse mundo tecnológico sem perguntar se você sabe ou não. Quantos tivemos que fazer as aulas dessa forma, mesmo tendo vergonha? Quantos professores estão gravando suas aulas aí mesmo na sala, né? Quantas professoras gravando suas aulas para criar, não perder o vínculo com os alunos, e a gente nem pode, porque a gente está a serviço, né? Então, estando a serviço, é bom que esse vínculo seja cuidadinho, porque ao mesmo tempo que pode não estar chegando todo o conteúdo, e é claro que não vai estar, é diferente a sala de aula desse ensino remoto, mas de certa forma o vínculo está estabelecido, a tentativa está sendo feita, e é um momento assim
atípico, né? Um momento que ninguém esperava, então a gente está, parece que a tecnologia sacudiu a gente e disse assim, é agora a hora, não vamos mais esperar, né? Porque parece que a gente ia devagarinho demais nessa corrida. E aí é preciso, quando o texto nos diz novas escolas, não é uma nova estrutura da escola, nem novos professores que vão entrar outros e sair os que estão, muito menos novos alunos, porque são os que já estão lá. É a mudança de postura, é aquela frase que eu já mostrei, até o capitão botou lá no grupo de Rubem Alves, que ele diz assim, a gente vai tirar as tintas que nos pintaram para nos refazer de novo, nos reinventar, recriar, refazer um novo mundo, uma nova escola, um novo tempo. E eu fico assim impressionada como ainda tem muitos professores, eu vejo muito entre os coordenadores do nosso estado, dizendo assim, e aí, como vai ser? Não publica isso, não diz como vai ser isso, não diz como vai pagar essas aulas, não sei o quê. E a gente esquece que este momento é diferente, não só para o estado do Rio Grande do Norte, nem só para o Brasil, é diferente para o mundo. Ninguém tem uma resposta pronta para ele, ninguém. Então, a gente às vezes é tão acostumado com respostas prontas que a gente está querendo uma resposta agora, dizer como vai pagar as aulas, como vai ser até quando? Não sabemos, ninguém sabe. Eu fico assim pensando, meu Deus, como é difícil nesse instante ser um secretário de educação, ser um governador, ser uma secretária de educação municipal, que a mocinha deve estar enfrentando isso aí, né? Assim, de as pessoas quererem respostas, porque nós fomos acostumados com respostas logo e imediatas, mas o mundo todo está vivendo um momento diferente demais até. Então, é preciso que, e mais se a gente já está falando de novas escolas, novos alunos e novos professores, quando a autora escreveu esse texto, imagine agora. Então, nós estamos realmente vivenciando uma nova escola, novos alunos, novos professores, porque certamente quando todo mundo aqui se matriculou na UVA, ninguém pensou que ia viver algumas disciplinas dessa forma. Então, mais do que tudo, quando a gente voltar, realmente vai ser mais ainda essa nova escola, novos alunos, novos professores, e a tecnologia certamente vai fazer parte em muito, e já está fazendo da educação, ela está super presente agora, porque a gente está tentando a aula remota para não perder, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje é aula remota para não perder, para quando terminar isso tudo, a gente ter conseguido vencer também os nossos objetivos. Então, reinventar essas escolas, esses professores e esses alunos, para que todo mundo se adapte a esse novo modelo tecnológico que é significante para poder estabilizar o nosso conhecimento e também retransmitir através dessas TICs, tecnologias da informação e da comunicação, que são muitas. Cada dia novas ferramentas, cada dia novas formas e mais ainda agora, né? Assim, muitos meios, muitos canais que dificultam, nem todo mundo consegue correr tanto, que a gente sabe também, nós não podemos, nós dizemos que vivemos numa sociedade tecnológica, mas não podemos negligenciar e achar que todo mundo está inserido nela. Basta a gente pensar assim, eu fico pensando na minha mãe, ela está lá naquele lugarzinho, ela não sabe nem o que existe, o que é que está se passando assim, né? Mas ela sabe, por exemplo, ela vai falar no celular, quando a gente coloca para falar com nossa irmã, nossas irmãs, ela logo quer ver a imagem, ela quer chamada de vídeo. Então, já é assim um sinal de avanço imperceptível, porque ela já sabe que existe essa forma de fazer, vendo a pessoa, falar vendo a pessoa, então é um avanço também dessa comprovação dessa nova sociedade. Então, novas escolas, novos professores, novos alunos, está aí no texto, é preciso que haja de fato essa reinvenção da educação, da sociedade e da nossa postura, inclusive. E aí, no texto continua dizendo que a formação de professores para uma sociedade em constante mudança. Já tivemos uma aula falando muito disso e continuamos falando porque é preciso uma formação urgente
para que todo mundo vá se refazendo, se fazendo melhor, porque a gente não sabe até quando a gente vai precisar usar essa ferramenta, e é por isso que a gente precisa estar, enquanto professores, buscando, e vocês que estão, alguns que ainda não estão na sala de aula, mas certamente vão precisar buscar cada vez mais, porque a sociedade é a sociedade do conhecimento, né? E nesse conhecimento, muitas inovações, muitos desafios estão vindo, é preciso que a gente possa estar buscando a nossa própria formação. Lá na LDB de 96 já dizia isso, né, que a gente precisa buscar a nossa própria formação continuada. E essa formação proporciona desafios para os professores reforçar e pensar novas formas de ensino para uma sociedade em constante transformações. Então, não podemos deixar de pensar que a educação existe para a sociedade, está a serviço da sociedade. E estando a serviço dela, há que preparar cidadãos que sejam coerentes para atuar, para responder e resolver os problemas que irão surgir nesse desenrolar da vida. E a seguir o texto diz assim: uma nova realidade, comunidades virtuais de aprendizagem, que tem o objetivo de estabelecer relações interpessoais, ou seja, entre as pessoas, ajudando a comunicação entre alunos e professores, como também participando de diversas atividades educacionais com pessoas de diferentes gêneros. O texto toca nisso assim de forma bem bacana, dizendo do quanto é importante, e a gente está aqui fazendo prova disso, de como é importante essa interação, essas comunidades de aprendizagem. E o próprio simples grupo do WhatsApp nos ajuda muito, porque há essa relação de estar mais perto, de conversar como se estivéssemos na sala, professores e alunos conversando, e nós todos aprendendo juntos, né? E um dos textos que a gente já debateu dizia isso, que a gente não vai achar que o professor sabe tudo, não. A sociedade tecnológica, nós estamos indo juntos, construindo essa percepção juntos. Agora, reconhecendo que ela é necessária, porém ela não pode ser a dona, ela não vai substituir o professor, esse humano. Quando mais do que nunca é preciso que a gente busque a humanização. Então, usar a tecnologia, lembro daquele momento de Mário Cortella, que ele estava naquela palestra e disse que naquele momento quer uma conversação. Então, não vai precisar da tecnologia, mas desse estar perto, de sentir o outro, de conversar com o outro. Lembro de Vygotsky, tão citado na BNCC, que nos diz que o ponto de partida é a cultura. Então, na minha interação com o outro, quanto mais pessoas eu interajo, mais a minha cultura vai ser somada. Então, quanto mais vocês agem em grupo, estão nos grupos, vocês, mesmo nessa distância, estão fazendo aquele trabalho em grupo, e aí vai dizer assim, como o santo pode pedir um vídeo a gente se a gente não pode sair de casa, é para estar em casa. Aí é o desafio, este é o desafio. Como é que a gente faz em tempos de pandemia para o mundo não parar, para o seu estudo não parar? A gente precisa também ter um trabalho, né, nisso. Então, pense fora da caixa e pense como é que vocês podem fazer sem sair de casa. Como é que a gente faz esse vídeo, que é uma atividade tecnológica que tem tudo a ver com a disciplina, sem sair de casa? Então, essa interação é muito importante. Às vezes a gente fica muito só num grupo, na sala, mas é preciso que a gente interaja com os outros, porque, como disse Vygotsky, quanto mais cultura você contém, quanto mais cultura você promove, mais aprendizagem você constrói. Às vezes você nunca conversa com outra pessoa da sala, e quando você vai conversar uma vez, você vê o tanto de coisa que tinha para aprender e ainda não tinha provado desse sabor. Então, é importante demais essas comunidades virtuais de aprendizagem. E aí é onde a gente diz que vai focar. A gente precisa usar essas tecnologias com moderação, usando para aprendizagem, para filtrar aquilo que de fato nos enriquece. E o texto é até breve e vai nos dizer assim numa conclusão:
O mundo está cada vez mais interligado com as tecnologias universais, onde a procura por especializações na área tecnológica se tornam essenciais no aprendizado como um todo. Dentro das salas de aula, ainda tem professores que não sabem utilizar o computador, instrumento essencial para o aprendizado de seus alunos, que por causa disso fica difícil exercer o papel de instrutor da informação sem o uso dessas tecnologias. E a gente vai se envergonhar de não saber usar o computador, vai se envergonhar de não saber ligar o projetor. Muitas vezes a gente tem medo de quebrar na escola, a gente sabe que aquele material é coletivo, e a gente tem medo que quebre justamente na nossa mão, não é verdade? Caixa de som, parece que aqueles equipamentos vêm assim, falham muito, novos, mas falham muito, né? Então a gente fica pensando, não vou mexer por isso, não vou mexer por aquilo. Mas o mundo, o contexto nos chama, vamos mexer, vamos aprender, vamos saber que alguém pode nos ensinar. E como eu já disse a vocês, o pedagógico, a metodologia é coisa que a gente aprende e que também vem de dentro. O desejo de ensinar vem de dentro, né? Vem do nosso ser, esse desejo de ensinar, esse desejo de estar na escola, quer seja coordenador, quer seja gestor, e Deus é bom que dá um ofício a cada um. Alguns querem ser gestores, outros querem ser professores, outros coordenadores, contanto que façam aquilo que nos deixa felizes. Então, enquanto profissionais, nós vamos tentando vencer. Você não pode se envergonhar. Eu não sei ligar o projetor, eu não sei ligar o computador, eu não sei usar essa ferramenta. Mas a gente pergunta e a gente vai vencendo isso. Porque novos professores, novos alunos, novas aprendizagens e um novo mundo que está à nossa frente para a gente pensar em como melhorar a nossa técnica pedagógica. Essa metodologia, como eu falo, é muito técnica, essa tecnologia é muito técnica, então a gente vai aprendendo. E realmente vale, se alguém escrever, aperte no botão tal, faça isso tal, é um manual, a gente consegue mexer. Primeiro, vamos ligar o projetor, você faz isso, depois isso, depois isso. Aí a gente aprende, até alguém escrevendo, porque um texto institucional serve muito nesse momento. Mas a gente sabe que aquele uso, aquele trocar com as crianças, com os jovens e com os adultos, aí sim requer o humano, a presença do humano e a reflexão constante daquilo que nos faz bem. Então, para que a gente pensar, estão na formação, vamos avançar nesse sentido, vamos crescendo, e daí a pouco vocês vão estar nos estágios das metodologias, se Deus quiser, já vão entrar nas metodologias, né? E que vocês, cada metodologia que vocês forem estudar, eu quero que Deus vá lá no seu ouvido e diga, lembre-se, escolha a melhor metodologia, o melhor procedimento que faça com que o seu aluno aprenda. Se nesse momento vai ser conveniente a TV, use reflexivamente. Se vai precisar do projetor, use reflexivamente. O que você for usar na sala metodologicamente, faça de forma refletida para que todo mundo aproveite o máximo que puder daquele conteúdo. Se não produzir aprendizagens significativas, de nada terá valido. Agora, como eu fico assim tentando dizer a vocês, nosso objetivo para essa aula é ver justamente, eu vou até dizer aqui os objetivos para vocês, porque às vezes vocês gostam de escrever, e um texto muito pequeno, mas ele vai nos dizer que com esse pequeno texto, nós vamos conversar sobre as mudanças ocorridas nas percepções das tecnologias midiáticas pelos sistemas educacionais, como é que está sendo isso, como é o planejamento pedagógico adequado com o uso delas, né? E como essas instituições fazem, como é que declara professores, alunos, nós estamos em uma nova escola. Como nós podemos fazer para melhorar isso? Então, eu deixo aqui meu recado para vocês. Vão entrar nas metodologias.
Entrem nas metodologias sabendo que existem uma gama de procedimentos e nele as tecnologias da informação e da comunicação. Mesmo que você vá para a sala, não vai usar TV hoje, não vai usar projetor, não tem problema. Use o material concreto, lembrando de Piaget, Vygotsky e Vallon. Usem sempre o concreto, aquilo que facilita a mediação. Lembrem do vídeo que Karen postou de Vygotsky, daquela forma simplíssima de entender a zona de desenvolvimento proximal. Lembrem-se daquele vídeo e façam as mediações, o encontro entre o real e o potencial. Promovam esse encontro escolhendo nas metodologias as formas mais adequadas para que as aprendizagens construídas tenham significado para quem aprende. Eu espero que nessa aula de hoje, essa discussão que a gente está tendo tenha significado para a sua vida de formação enquanto pedagogo. Tá bom? Beijos, qualquer dúvida, pergunte. Eu vou só terminar com um videozinho para aprimorar essa nossa conversação. Tá bom? Beijos, Deus abençoe cada um. Aprender tecnologias não significa que o professor de imediato irá aplicá-la no seu uso pedagógico com os alunos, que a maior parte dos professores já usam tecnologias no seu dia a dia. Porém, essa atividade do professor pessoal ainda não se mostra na sala de aula, na própria sala de aula. Então, embora os professores, em sua grande parte, já se apropriaram do uso de tecnologias para si, ainda não fazem uso das tecnologias no currículo. Tanto a pedagogia como as licenciaturas, elas não têm como foco desenvolver o ensino por meio de tecnologias para os seus alunos graduandos e, por consequência, estes também não têm como foco desenvolver, essa atividade com os seus alunos em sala de aula. Nós diferenciamos a formação do professor com tecnologias, por meio de atividades como cursos à distância, apresentações e oficinas de trabalho, para que ele também se aproprie e, com o tempo, ele passe a desenvolver atividades integrando isso na sua prática pedagógica com os alunos. A política pública educacional brasileira, de forma geral, entende que essa é uma ferramenta importante para a inserção dos professores, da escola e dos alunos na cultura digital. E para essa inserção é preciso o uso crítico e integrado das tecnologias no seu dia a dia. Para tanto, o MEC desenvolve, por exemplo, programas de formação de professores por meio da Universidade Aberta do Brasil e também programas como o Programa de Educação Continuada e de Formação de Professores em Mídias na Educação, que trabalha com escolas públicas de todo o país, e outros programas como o Programa Proinfo Integrado, Proinfo. Quando nós pensamos em apropriar o uso de tecnologias e fazer essa integração com a escola, nós pensamos mais do que usar o computador ou a internet para motivar os alunos, mas nós pensamos em usar as tecnologias como uma forma de que alunos, professores e a escola de forma geral se insira na cultura digital e possa fazer uma leitura crítica, não só a leitura crítica do mundo em si, mas uma leitura crítica do mundo digital. E essa leitura crítica que leva aos alunos serem autores e autores das suas próprias produções, E é uma produção diferenciada quando a gente pensa na cultura do mundo digital. Nós pensamos que ele vai desenvolver suas competências autorais para o mundo inteiro.